Shalom, graça e paz a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar de forma muito breve. Eu me chamo Jean Vale, sou servo do Senhor desde os meus 12 anos de idade. Hoje eu tenho 34 anos. Sou casado, tenho 2 filhos lindos, uma mulher maravilhosa. Servimos uma igreja local aqui em Manaus, no estado do Amazonas. E eu tenho sido compelido nesse tempo a compartilhar as revelações que o Eterno tem me dado, né? A gente não pode guardar, não pode soterrar e enterrar fundo os dons que Deus tem nos dado, né? Porque nós vamos ser cobrados por conta deles. Então, eu decidi compartilhar com vocês uma série de podcasts, uma série de áudios onde eu compartilho reflexões da Palavra de Deus, revelações da Palavra de Deus para esse tempo, para a sua vida, e eu espero que seja muito edificante, tá bom? E nessa noite eu queria compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Salmos. Se você puder abrir aí comigo, Salmos, no capítulo 68. Aqui, já me localizei. Salmo 68, no capítulo 68, versículo 5. Diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Essa palavra eu queria falar sobre o Deus dos órfãos e das viúvas. A história que eu queria começar falando para vocês é bem interessante ao meu ponto de vista. Desde quando eu me converti ainda na minha adolescência, na pré-adolescência, aos 12 anos, eu aprendi a orar antes das refeições e incluir o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado nas minhas orações. Mas quem é o pobre? Quem é o necessitado? Quem é o órfão e a viúva que a Bíblia tanto cita em vários capítulos? A gente fica pensando, a gente fica fazendo reflexões e a gente ora pela causa da viúva, pela causa do órfão, pelo menos durante as refeições, e a gente não leva a profundidade, a gente não consegue chegar à profundidade do que isso significa. A viúva é aquela que perdeu o seu marido, que perdeu o esteio da sua casa, o sacerdote do seu lar. O órfão, né, se nós formos levar ao pé da letra, é aquele que perdeu algum dos seus genitores, pai ou mãe. Mas eu queria me ater principalmente à paternidade aqui. No Salmos 68, no capítulo 5, ele faz questão de dizer: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Ele é pai, e é pai com a letra maiúscula. Uma outra história é que em 2011, um mês após exatamente ter me casado, eu tive a notícia triste de perder
o meu pai biológico. E muito triste fiquei muito abalado. A verdade é que eu não tinha um relacionamento muito cativante, muito profundo com o meu pai biológico. Tudo que eu aprendi foi a partir da minha pré-adolescência, já que a separação ela atingiu o meu lar quando eu tinha 6 anos de idade. 6 anos depois, eu vim a conhecer Jesus na minha pré-adolescência. E através daquela experiência com Deus, ali aos 12 anos de idade, eu comecei a ter o pastor da minha igreja como o meu mentor, como o meu pai. E comecei a buscar nele ensinamentos que eu não podia ter, né? Infelizmente dizendo, eu não podia ter no meu pai biológico. Mas eu não sabia que isso seria um grande problema. Retirar a paternidade do meu pai biológico e transferir para um outro homem solucionou parte dos meus problemas, mas eu não consegui vencer traumas de abandono, traumas mais profundos ainda que eu posso compartilhar em um outro podcast, mas que me deixaram profundamente abalados e trouxeram raízes de amargura muito grande no meu coração e que impediam o meu relacionamento completo com Deus. E as pessoas às vezes negam que não ter a paternidade, não ter uma paternidade biológica, terrena, elas negam que isso possa influenciar no seu relacionamento com Deus. Ora, é plano de Deus que as crianças, que os adolescentes, os jovens tenham o conselho dos seus pais, tenham o conselho de suas mães. Então, ambas as partes, a falta de ambas as partes ou a falta de uma das partes pode provocar traumas e resultados espirituais grandiosos que impedem que esse homem ou essa mulher que está em formação consiga ter um relacionamento completo com Deus. Se nós formos recapitular e nós formos lá para o casamento, nós vamos encontrar, né, a palavra que fala que o homem deve cuidar da sua esposa como Cristo ama a igreja. E se é Cristo que ama a igreja, logo a igreja frutifica, dando os seus filhos. Cristo torna-se ali, o Pai torna-se a imagem de Cristo e se revela como o Pai daquelas pessoas, das crianças, do fruto do casamento, da herança. E se de repente acontece um rompimento abrupto, uma separação, um divórcio, né? Não há o cumprimento dessa palavra do cuidado do marido com a esposa e nem do zelo da esposa com o marido, e isso afeta o relacionamento com os filhos. Os filhos não conseguem ter um relacionamento, eles não conseguem ter uma guia, um caminho a se trilhar, principalmente no aspecto da paternidade. Eles não conseguem encontrar o caminho correto e muitas vezes tropeçam, e muitas vezes caem, e muitas vezes precisam ser resgatados em sua paternidade. Se tornam órfãos espirituais, órfãos de pai.
Isso aconteceu comigo porque eu comecei a ter dificuldade de ter relacionamento com Deus. E um dia o meu pastor falou: você precisa resolver o relacionamento com o seu pai para que você consiga ter uma plenitude no seu relacionamento com Deus. Eu achava aquilo absurdo porque eu estava numa fase da adolescência em que eu me revoltava com tudo que o meu pai fazia. Com o fato de ele nunca ter ajudado, com o fato de ele nunca estar presente, com o fato de ele, enfim, decidir ter vivido a vida dele, ter sido egoísta, enfim, eu tinha todas as minhas razões e eu achava que aquilo estava correto. Mas aquilo, mais para frente, quando eu entrei no meu casamento, em que eu percebi que eu precisaria cuidar da minha esposa como Cristo estava cuidando da sua igreja e que futuramente eu iria me tornar pai, então eu sofri um impacto, porque eu percebi que todo o meu relacionamento durante a minha adolescência e juventude foi impactada porque eu enxergava em Deus o rosto do meu pai. É isso mesmo, querido. Eu enxergava em Deus o rosto do meu pai. Eu muitas vezes culpei Deus pelos meus fracassos, assim como eu culpava o meu pai por não me ter dado uma educação de qualidade. Eu culpava Deus por preferir os meus outros irmãos na fé. Eu achava que para mim as coisas eram mais difíceis. Eu achava que para mim as coisas precisavam ser conquistadas com mais dificuldade, em contrapartida, para os meus irmãos eram mais fáceis. Eu começava a espelhar o meu relacionamento do meu pai com o meu relacionamento com Deus. Espelhar tudo o que havia acontecido no meu relacionamento com meu pai, eu espelhava no meu relacionamento com Deus. E até que aconteceu um grande rompimento, a partida do meu pai, foi quando eu recebi um choque emocional, um choque nas minhas estruturas espirituais, em que eu percebi que eu precisava me libertar daquilo. Eu precisava não só me libertar, mas eu precisava começar a cultivar uma nova forma de relacionamento com Deus. Eu precisava começar a olhar para Deus como Abba, Pai, aquele a quem eu posso me achegar. Algumas pessoas enxergam a Deus como aquele ser bravo, como um ser castigador. Por conta dos seus pecados, acham que estão em constante vergonha diante de Deus e elas não conseguem se achegar confiadamente diante dele. Elas não conseguem ter um relacionamento em que Deus é o seu Pai eterno, em que um dia elas vão viver diante dele e vão poder desfrutar da sua comunhão de Pai. E que esse Deus é um Deus provedor, é o Deus que, sim, está interessado em mostrar a sua paternidade na totalidade e na plenitude que você necessita. Assim, como diz no Salmo 68, que Ele é Pai dos órfãos, e Ele é o juiz das viúvas. Por que o juiz das viúvas? Porque geralmente as viúvas de Israel, elas eram injustiçadas. E era necessário que homens da lei se colocassem em justiça por essas mulheres. E a gente vai ver lá na história de Ruth e Noemi
Nós vamos ver ali a história de Boaz mais para frente, quem sabe num próximo podcast, em que nós falarmos sobre viuvez espiritual. Algumas pessoas, elas não conseguem, algumas mulheres não conseguem se relacionar com Deus como o seu provedor, como o seu esteio, como vivendo uma vida de dependência, como o seu juiz, aquele que julga as suas causas. Algumas mulheres se encontram em estado de se sentirem totalmente injustiçadas, mas elas não buscam a Deus, que diz que é o juiz das viúvas. E a viuvez aqui, querido ou querida, não é somente quando o marido morre, mas é quando o marido deixa a casa. É quando o marido morre para o relacionamento, para a aliança em que ele se comprometeu. A mulher se encontra em estado de injustiça. E ela precisa e ela necessita de um Deus que julgue suas causas. Ela necessita de um Deus que esteja presente e pronto para solucionar os seus problemas. Você precisa desse Deus. Homem, mulher, jovem, adolescente, pré-adolescente. Você precisa de um Deus para ser teu pai. Para que você não se sinta órfão. Mulher, para que você não se sinta viúva, injustiçada, abandonada. Para que você ache que outras mulheres são preteridas no teu lugar e que você foi esquecida por Deus. E nesse primeiro capítulo em que eu estou compartilhando com você, você possa entender que esse é o Deus. Ele é um Deus que é o pai dos órfãos e é o juiz das viúvas, e que ele está na sua alta e sublime morada, e de lá ele enxerga todas as coisas. Ele é o Deus que se levanta e que os inimigos se dispersam e fogem da presença dele. Os inimigos se dissipam como a fumaça, se derretem como cera diante do fogo. Diante da presença do Deus Altíssimo, o iníquo não suporta. Mas os justos, eles se regozijam e exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Porque Ele é o pai dos órfãos. E Ele é o juiz das viúvas. E Ele está na sua santa morada. Deus faz com que o solitário, aqui completa no versículo 6, Ele faz com que o solitário more em família e tira os cativos para a prosperidade. E somente os rebeldes, aqueles que desobedecem, vão habitar em terra estéril. Mas a mulher que entende que perdeu o seu marido, ou que perdeu o homem da sua aliança, que deixou a sua casa, o filho que viveu um relacionamento conturbado com o seu pai, e hoje ainda espelha todos os problemas, todas as dificuldades que tinha com o seu pai, ele espelha para Deus. Ele acha que Deus tem vergonha dele, ele acha que Deus prefere o outro irmão. A viúva se acha injustiçada diante de outras mulheres, se acha envergonhada, se acha digna de pena. Mas Deus quer pegar
esses dois elementos que aparentemente estão em estado de fragilidade e quer colocar em posição de honra, porque Deus, esse Deus que nós servimos, o Deus que você serve, enquanto você ouve essa palavra, Ele está transformando a tua viuvez. Mulher, Ele está transformando a tua viuvez. Ele está te entregando tudo que é justo, tudo que é teu, para te colocar em posição de honra. E você, jovem, homem, mulher, adolescente, pré-adolescente, criança, que transfere todas as culpas do teu pai terreno para o teu pai celestial, por isso você não consegue ter um relacionamento com Deus. Às vezes você tem dificuldade até de orar, de se quebrantar na presença de Deus, às vezes você tem timidez, às vezes você não consegue dizer as coisas para Deus. Você precisa desconectar, você precisa começar a entender que o teu relacionamento com Deus é uma coisa, e o teu relacionamento com o teu pai terreno é outro. Você precisa, se o teu pai está vivo, você precisa sim resolver as problemáticas com ele. Se o teu pai já foi, você precisa desconectar tudo que você vivenciou do passado, para que isso não afete o teu relacionamento com o teu pai, com o teu Abba. Se o teu pai está vivo, vai até ele e pede perdão. Esquece tudo o que ele falou e procura viver um relacionamento com Deus. Se você vive uma vida distante do teu pai terreno, procura te aproximar dele, porque quanto mais você o honrar, quanto mais você se submeter, quanto mais você obedecê-lo, maior será a tua proximidade com Deus. Porque para Deus não existe honra se as coisas forem fáceis. Se você acha que é fácil refazer o teu relacionamento com Deus, bacana, ótimo. Então, na verdade, você não tinha problemas com teu pai. E provavelmente você não vai ter problemas com o teu Pai Celeste, a menos que você decida não orar e buscá-lo, buscar a sua face. Agora, se você sente dor, se você tem traumas de abandono, traumas dos mais diversos com o teu pai, esses traumas precisam ser abandonados. Você precisa tomar a decisão de abandonar esses traumas, porque senão você vai, de alguma forma, continuar enxergando Deus como se Ele fosse o teu pai terreno, e a orfandade vai permanecer. Você não vai conseguir tomar posse da paternidade que Deus deseja que você tome, da paternidade que Deus deseja que você se aposse e viva, porque na condição de filho de Deus, você é participante e co-herdeiro com Cristo de toda a herança que está nos céus e de todas as bênçãos que Ele tem para nós aqui na terra. Então, decida a partir de hoje abandonar a orfandade e viver uma vida de paternidade plena ao lado do teu Deus. E você, mulher, decida que a tua viuvez, ela não pode te impedir de adquirir toda a justiça que Deus tem para ti, e que principalmente Ele não tem reservado para ti a solidão, mas Ele tem reservado para ti lugar de honra, assentado ao lado da mesa dele. Amém? Que Deus abençoe você, e eu espero que essa palavra te edifique de alguma forma. E se você gostou dessa palavra, que você passe para o maior número de amigos possíveis,
que você sente que eles precisam receber uma palavra de paternidade. Até o próximo capítulo do nosso podcast, do Jean Vale. Que Deus te abençoe grandemente. Shalom e a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.